sound. On 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 sound. E esse hino vai de encontro a isso aqui, é esse texto que nós vamos ler. Você fala, ué, mas o que tem a ver esse texto com o louvor que o senhor cantou, pastor? Tudo. Samar, quem era Samar? Samar era um dos valentes de Davi. Ele era um dos valentes de Davi. E nessa época aqui, irmãos, existiam 30 valentes, 37 valentes ao todo. 37 valentes de Davi. Eram homens que viviam à margem da sociedade. Eram pessoas que não tinham valor. Muitos deles não tinham nem onde reclinar sua cabeça. E esses homens começaram a ter um encontro com Davi dentro de uma caverna. Eram pessoas que viviam, né? Mas aqueles homens, Davi sabia a origem e a filiação de todos eles. Se você em casa, você começar a ler o texto, você vai ver que Davi ele começa a falar o nome de um por um e a filiação de cada um. Ou seja, Davi sabia com quem andava. E às vezes nós andamos com pessoas que a gente nem sabe a história da pessoa. A gente não sabe. A pessoa aparece e às vezes a pessoa é muito talentosa e a gente fica naquela, a gente nem ora para saber. E a gente daqui a pouco abre as nossas portas, abre as nossas reservas e as pessoas começam a tomar parte da nossa vida e lá na frente tem problema. Mas eu não quero entrar nesse viés, não. Eu quero falar da coragem de um homem. Era uma época, irmãos, que havia muito confronto. Confrontos assim, embates terríveis, principalmente com os filisteus. Era um povo que queria a todo momento destruir o povo de Israel, o povo hebreu. E, numa certa época, o povo hebreu estava, um povo que vivia da agricultura, eles estavam plantando. E já estava próximo da colheita. E esse texto aqui é um texto tão pequeno, né, mas tão rico em tantas coisas, porque eles tinham terra. E tudo que eles botavam a mão, prosperava. Talvez você entrou por essas portas hoje e fica falando aí, tudo que eu estou tentando está dando errado. Nada que eu faço está dando certo. Mas saiba de uma coisa, você, aonde você colocar a sua mão, as suas mãos, elas têm bênção dadas por Deus. Se a coisa ainda não está funcionando como você queria, é porque Deus ainda não permitiu que acontecesse da forma como Ele quer que aconteça na sua vida. Mas só que nós somos tão imediatistas que a gente começa até mesmo a pegar versículos isolados
E a gente fica igual os discípulos, quando viu aquele jovem que era cego. Aí começaram a questionar, mestre, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Foi quem que pecou? Não, irmão. Aí Jesus falou, não, ninguém pecou. Isso aí é para manifestar a glória de Deus. Então, irmão, se a coisa ainda não aconteceu como deveria, fique tranquilo. A gente tanto fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas quando a coisa não está legal, a gente já começa a achar que Deus não é com a gente, que a coisa não está continuando uma coisa comigo, porque a coisa não está funcionando. Não, irmão, esquece isso. Deus não fica lá do céu com raios na mão, mirando cabeça de crente para jogar raio, não, irmão. Às vezes nós temos uma visão de Deus totalmente diferente. Ele mesmo fala, eu tenho para vocês pensamento de quê? De paz. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, mas Deus tem pensamento de paz e não de mal. E aqui nesse texto, eles estavam, acredito eu, muito felizes, né? Porque a plantação de lentilha, e eles iam desfrutar daquela plantação, mas de repente viu uma grande multidão, um exército enorme, numerosos, homens com espada, com escudo, com lança. E se você olhar o texto, você vai ver que a multidão, o povo hebreu, tudo saiu correndo, se afugentou. Mas esse homem, Samar, ele ficou no meio do terreno, com a sua espada em punho. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aquele homem lutou contra aquele exército. E aí você vai ver que Deus deu grande vitória ao povo. Aí você fala assim, pastor, por que o povo fugiu? Eu vou te falar o que eu penso. Tá? Não está na Bíblia, mas é o que eu penso. Como eles viviam da agricultura, eles pensavam que eles poderiam plantar em outro lugar, porque era muito comum os filisteus virem e devastar tudo. Então, eles falavam, a gente planta de novo. Só que Samar, ele tomou uma posição. O inimigo veio na direção dele, mas ele ficou de pé, com a sua espada em mão. E às vezes, irmão, Deus quer isso da gente. Às vezes a dificuldade se apresenta de uma tal forma que a primeira coisa que o crente faz é falar assim, não vou mais à igreja. Não vou mais. Não vou porque Deus me... Aí já fala assim, Deus me conhece. Claro que ele te conhece. Deus me conhece. Eu não vou mais não porque estou indo até o dia de hoje, a coisa não está funcionando. Vou dar um tempinho, né? E aí, irmãos, eu te pergunto, em casa, está dando lucro? Tenho certeza que não, irmão. Sabe de quê? Porque nós somos brasas. Nós somos brasa. Brasa sozinha pega fogo? Sozinho, brasa não pega fogo. Não é verdade? Um tijolo sozinho levanta uma parede? Então, irmão, você precisa estar aqui. Por quê? Púlpito de igreja, ele tem 3 funções. A primeira é ensinar, que é doutrinar. A segunda, sabe qual é? Trazer a sua vida à existência do que está escrito aqui. E a terceira coisa é te enviar aqueles que precisam ouvir esta palavra. Só que nós começamos a entender o seguinte. Aí agora nós vamos para outro versículo e aí eu vou encerrar minha mensagem. Amém? E aí, quando a gente começa... Deus fala que vai dar uma vitória, a gente já fica todo alegre, né? Tem que ficar alegre mesmo. É vitória, não importa. Mas só que antes da minha vitória, irmão, tem um processo dessa vitória chegar. E a gente não quer passar por processo, a gente só quer vitória. Só quero vitória.
E Deus, ele é muito, irmão, detalhista nessas coisas. Ele não vai te dar vitória se você não luta. Não adianta. Não adianta. Senão, que tipo de vitória é essa que você quer? Se você não luta. Pastor, eu tenho meus problemas psicológicos. Irmão, começa a clamar ao Senhor. Pastor, eu tenho minhas doenças. Irmão, começa a clamar ao Senhor. Mas eu vou ficar curado? Não sei. Depende de Deus. Depende de você e depende de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Ele é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. Ah, pastor, então se eu não tenho falta de nada, o senhor, então nós vamos ter dinheiro? Não. Às vezes você não vai ter um centavo na sua carteira, não vai ter nada na sua conta, mas Deus vai prover sua vida. Irmãos, eu já viajei de avião sem ter um centavo no bolso. E não foi uma viagem, não. Eu saí de um lugar, fui para outra cidade, fui para outra. Comi nos melhores restaurantes, comi até coisa que eu nem sabia que existia. Aí está eu e o menino do meu lado. Samuca, quem diria que a gente ia estar num lugar desse, né? Falei, rapaz, só Deus. Só Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês. A gente fica preocupado, às vezes, com tanta coisa, e a gente pega versículos bíblicos, como posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmão. Se você ler o início desse capítulo todo, você vai ver que o apóstolo Paulo veio falando que ele sabe estar bem na riqueza, na pobreza. Sabe de que ele falava isso? É porque dentro dele existia e existe um ser na pessoa de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que não deixava ele sentir falta de nada. Falta de bens materiais, irmão, nós vamos sentir, nós vamos ter. Porque nós estamos aqui de passagem. A Bíblia vai dizer, levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Tem crente, irmão, parando a caminhada porque acha que aqui é tudo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Desculpe a minha franqueza, mas se você espera coisas desse mundo aqui, Jesus Cristo vai falar assim, você já recebeu sua recompensa. E se você espera Cristo nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia que fala isso, tá, irmão? É a Bíblia que fala isso. E aí a gente fica pegando versículos assim, que não tem muito a ver, e eu vou falar para os irmãos aqui, que eu vejo muitos pregadores falando, eu vejo muita gente falando, e eu fico preocupado, porque tudo que é falado aqui, você ouve e você reproduz. E nós temos que ter cuidado com certas coisas. Amém? Uma das coisas é, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, se você ver, essa aqui é a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 2, 9. Mas se você ler o texto todo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando do caráter da pregação para a igreja de Corintos. Porque era uma igreja que era bombardeada o tempo todo por misticismo, por idolatria. E o povo não tinha muito conhecimento, porque era um povo... não tinha circuncisão do povo, era um povo estrangeiro. Então, eles não sabiam a real grandeza de Jesus Cristo. Quando esse texto é falado, ele está falando da pessoa de Jesus. Porque eles não viram Jesus. Viram Jesus? Não viram. Então eles falam, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou seja, eles não, mas já estava escrito, porque ele já tinha feito várias cartas. Então esse versículo aqui, irmão, não tem a ver com bênçãos materiais, tá? Não tem a ver com o céu, porque a Bíblia já fala do céu, lá no livro de Apocalipse. Fala da eternidade. Esse versículo aponta para Jesus. Pastor, como é que assim o senhor me prova? Provo. Vamos ler aqui o 8. Ó.
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Está falando de quem? De Jesus. Não está falando de bênçãos materiais, irmão. Então, nós estamos aqui aprendendo da palavra. Hoje teve BD e eu prestei bem atenção numa coisa, quando a pastora falou da religião, que cada pessoa, às vezes, é religiosa demais. Não foi isso? Foi. Já estou terminando, já fechei a Bíblia. Eu pergunto para os irmãos, mas eu não quero que você responda, não. Por que Deus, ele abomina a idolatria? Você sabia por que Deus abomina a idolatria? Eu vou te falar por quê. Quando Deus fala, não farás outros deuses além de mim, eu vou te explicar por quê. Porque Deus sabia que o homem, ele ia criar algum objeto, não para ele adorar, mas é porque ele queria aquele objeto parecido com ele. Quando o homem quer alguma coisa parecida com ele, e que ele quer chamar atenção, automaticamente Deus deixa de ser o quê? Primazia na vida daquele indivíduo. Ou seja, como eu estivesse virando as costas para Deus. Por isso que Deus abomina a idolatria. Porque toda pessoa que gosta de alguma idolatria, ele quer dominar aquele objeto, ele quer manusear. Vocês já viram aquela história da moça que queria casar, aí não casava. Aí ela pegava o Antônio e botava ele de... Ah, irmãos, eu sei dessa história, vocês não sabem disso? Não é isso? A minha tia veio lá, né? Então, elas faziam isso. Às vezes botava ele de costa, de ponta cabeça, né? Porque queria casar. Não, vai ficar de castigo. Ou seja, irmão, como é que você põe Deus de castigo? Me explica um negócio desse. Então, por quê? Porque elas queriam colocar expectativas naquele ser ali, naquele objeto, né? E aí você vai ver, Jacó foi casado com 2 mulheres, Lia e Raquel. E aí você vai ver o seguinte, quando ele chegou e chamou as duas, falou assim, nós vamos embora, prepara tudo, nós vamos sair da casa do seu pai, vamos embora. A mulher amada por Jacó, que ele viu a primeira vez, que ele se encantou, que ele falou que a alma dele estava presa a ela, fez aquelas juras, né, de amor, né? E depois que ele foi enganado pelo seu sogro, ele ainda trabalhou um tempo para casar com essa que ele tanto amou. Mas quando já estava casado, que ele resolveu ir embora, chamou as duas para ir embora, e chamou seus homens para ir com ele, ela correu dentro da tenda do pai dela e pegou um terafim e botou nas coisas delas e, partiu. Labão, quando chegou em casa, olha só, irmão, a primeira coisa que Labão viu foi o quê? Que não estava em casa? O terafim dele. O que é um terafim? Era uma estatuazinha, um deusinho, que ele se assemelhava naquele deus ali. E o que ele fez? Pegou a rapaziada toda, vamos atrás de Jacó, porque ele me roubou. E aí saíram a caçada de Jacó. E chegou num certo ponto, eles alcançaram. A Bíblia vai dizer que eles o alcançaram. E Labão chegou e falou, poxa vida, eu abro minha casa, você se torna meu genro, casa com as minhas 2 filhas, e é assim que você me trata? Me roubando? Jacó falou, eu estou falando o termo popular para você entender a mensagem. Eu estou correndo cada hora. Ele falou, Falou, olha só, vamos fazer o seguinte, você pode vasculhar o que você quiser aí. Se você encontrar o que você está procurando, na tenda de quem for, essa pessoa você pode exterminar, você pode matar. Por
Porque Jacó não sabia nem o que estava acontecendo, irmão. E você vai ver as consequências disso lá na frente. Labão saiu procurando em tudo que era tenda, em tudo que era coisa. Raquel, sabendo que o pai dela estava procurando aquilo, ela pegou aquilo, colocou embaixo dela, ela sentou e se arrumou toda. Botou os vestidos assim. E quando ele entrou, e que ele viu ela sentada, ela falou, meu pai, não posso levantar não, que eu estou nos meus dias. Aí ele, tá bom, filha, então fica aí. E foi embora. Mas existe um que viu tudo aquilo ali. Aquela mulher que foi casada, que casou primeiro com ele, que é Lia, Lia ficava o tempo todo, ou Leia, ficava o tempo todo tentando agradar Jacó com filhos, né? Colocava nome, não, esse aqui, não, esse aqui. E nisso foi crescendo ali e foi tendo filhos. Enquanto Raquel comeu até mandrágoras e ficou, me dá para me ter filhos, senão eu morro. Aí você vai ver uma coisa interessante. Isso é para quem lê a Bíblia, irmãos. Os patriarcas. A Bíblia fala da existência deles e onde eles foram sepultados. E chegou na vez de Leia, quando Leia morreu, ela foi sepultada junto com o pai de Abraão, ou junto com o pai de Jacó, lá em Macpela, onde só os patriarcas eram sepultados. Raquel tem o primeiro filho, que é José. Ela só teve 2. E o segundo, Benjamim. Quando Benjamim nasce, ela tem complicações no parto, e passa um tempo ela vem a falecer. Aí você pergunta, Raquel foi enterrada lá em Macpela, né, pastor? Foi não. Foi enterrada no deserto, no caminho. Ficou pelo caminho. Ou seja, a mulher que ele tanto amou, não teve um enterro digno, vamos botar assim. Agora, a mulher que entrou no rolo ali, foi lá. Irmão, Deus honra. Até no dia da sua morte, Deus te honra. Que isso, pastor? É, irmão. É. Deus te honra. Deus honrou aquela mulher ali. Mas aquela, por conta desse feito que ela fez, olha, irmão, ficou no caminho. Às vezes nós ficamos pelo caminho porque nós estamos preocupados em querer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Não, se Deus não fizer assim, Senhor, olha, eu já fiz a minha oração. Tem gente que nem fala mais isso. Fala assim, não, eu já orei, Deus sabe, não vou orar mais. Irmão, não faça um negócio desse. Porque você está indo contra o que a Bíblia diz, que é pedir, pedir. Dá-se usar, bater, bater. Né? Então, se você, imagina, pastor Bé já orou. Não, já orei, não vou orar mais. Imagina, irmão, se a pastora Zeni, lá na Rua do Cajá, Senhor, nós já fizemos oração, tu já falou que vai nos dar um lugar próprio, então eu vou descansar, não vou orar mais. Você acredita nisso aí, nessa história? Eu não acredito. Eu acredito que ela orava todo dia. E aí, Deus, quando será? E aí, Senhor, está chegando? Aqui a gente fica nessa expectativa. Agora, eu me emburreço. Eu me emburreço mesmo. Vou falar igual o povo lá da Paraíba fala. Eu me emburreço. E não oro mais. Não vou orar mais não, porque Deus já sabe da minha necessidade. Não vou orar. Aí sabe o que vai acontecer? A coisa já está na mão dele. Ele não está vendo o seu esforço, vai ficar na mão dele. Irmãos, são 2 linhas que às vezes a gente não entende. Existe a linha do descansar e o deixar para lá. Tem crente que deixa para lá falando que está descansando em Deus. Mentira! Você deixou para lá. Descansar é uma coisa, deixar para lá é outra. E aí, pede mal, por quê? Pede uma coisa hoje. Ai, Senhor, eu quero essa blusa branca. Ai, Jesus, amanhã eu quero uma blusa marrom.
irmão, está pensando que lá em cima é o quê? É o gênio da lâmpada? Não, irmão. Não. Perseverança. Perseverar em oração. O que é perseverar em oração? É ter propósito. Da mesma forma, tem irmão que vai para monte. Irmão, eu não sou contra quem vai para monte. Mas monte tem que ter propósito. Eu vou para o monte porque eu senti no coração de orar no monte. Aí eu vou para o monte, chego lá. Deus, eu estou aqui hoje. Nem sei por que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Mas, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não funciona. É a mesma coisa. Vou dobrar o joelho que eu quero orar. Senhor, está calor, né, Deus? Irmão, direto. Seja direto. A gente sendo direto, a Bíblia vai dizer que a gente já não sabe pedir, não sabe orar. Imagine você cortando o rodeio. Vai falar uma tonelada, não vai sair 100 gramas. Irmãos, isso que nós estamos falando é despertamento para a nossa vida. Olha a atitude de Samar, irmãos. Um homem que lutou, ficou no meio ali, Ele poderia fugir, todo mundo correu. Ele poderia também ir embora, irmão. Quem ia culpar ele porque ele fugiu? Agora nós não devemos conformar com esse mundo. Mas devemos fazer o quê, irmãos? Transformar. Pela renovação. Às vezes ele está conformado, irmão. É muita violência no Rio de Janeiro. Irmão, o que você está fazendo? Na minha rota tem uma boca de fumo. Primeira coisa, eu vou orar. Senhor, salva essas vidas. No outro dia eu já estou lá, com o folheto na mão. Meu jovem, vem cá. Eu vou te dar esse folhetinho aqui, porque Deus chama. Ele tem uma obra na sua vida, e não te criou para isso, não. Irmãos, eu morava dentro da Mangueirinha, lá de Caxias. E tinha uma loja, e os meninos botavam uma banca de fora a fora. Parecia que estavam me dando doces. Um dia, aquilo me revoltou tanto, que eu falei, eu não vou brigar com ninguém, não. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu peguei a Bíblia, botei embaixo do braço. Eles me sabiam que eu era crente. Peguei o violão. Aí falaram assim, pode ser, tio. Aí abriram assim, as gêmeas eram pequenininhas. A Bíblia em cima da cocaína. Li o versículo e depois eu cantei 4 hinos. E eu comecei a pregar para aqueles moços ali. O gerente do tráfico ficou sabendo, sabe o que ele falou? Gente, sai da porta desse cara aí, porque ele vai ficar perturbando vocês o tempo todo. E o negócio vai dar ruim, a gente não vai vender mais nada aí. Eles saíram de lá, foram para o outro beco, foram para outra rua. E na minha rua não tinha mais nada disso. Então, irmãos, o que você está fazendo lá onde você mora? Você está vendo a violência, está vendo tudo, está vendo jovens na prostituição, e você fica assim, não, Deus vai enviar. Deus já enviou, irmão, você está lá. Não, porque é muita violência, é muita gente se drogando. Jesus, toca nas autoridades. Irmão, você é autoridade. Você não é autoridade? Não, sacerdócio real ou não? Então, o que está faltando em nós, irmão? Não, vou esperar a pastora Zeni reunir um mutirão com o evangelista Márcio, para a gente... Irmão, pelo amor de Deus, irmão, você está lá. Quem conhece o terreno melhor do que você? Ninguém, porque você mora ali. Aí vai esperar o pastor Samuel que mora lá em Caxias. Para onde que a gente vai aqui, gente? É lógico que eu vou. Mas você mora lá. E talvez uma alma está clamando ali dentro, esperando você. Fala, pô, esse crente passa por mim, mas não dá uma palavra para mim.
Irmão, se você falar assim, Jesus te ama, vamos na minha igreja hoje? Ele vai até falar assim, hoje não dá não, tia. Mas eu vou estar orando por você. Qual é o seu nome? Eu tinha isso comigo, irmão. Eu sabia o nome de todos eles. De todos eles, eu sabia o nome. Passava, eles escondiam a arma. Escondi, talvez estava com a arma. Centro de Caxias, rapidinho. Era umas 9 horas da noite, eu andando no calçadão. Um cara subiu de moto no calçadão e veio, perdeu. O que você está fazendo aqui? Não, olha só. Você está a serviço do demônio. Vai perder sua vida por causa disso. Entrega o seu caminho ao Senhor. Toma vergonha nessa cara. Ele, desculpa. Subiu na moto e foi embora. Irmãos, não tem jeito. Quando a Bíblia fala pregar em tempo e fora de tempo, às vezes não dá para você abrir sua boca para você falar. Mas com a sua atitude, com a sua conduta, você está pregando. Você está pregando. E isso quer dizer o quê? Irmãos, é você se posicionar, a espada na mão. E aí você fica aí, Senhor, para mim está dando tudo errado. Aí Deus está assim, o Espírito Santo está assim, pois é, eu fico falando contigo para tu fazer algo que você não faz. Você não faz. Aí fica preso a dogmas. O que é dogmas? Domingo tem culto, quinta-feira tem culto. Se tiver uma atividade na igreja que não seja essa atividade, você não vem. Religiosidade, irmão. Tem culto terça, quinta e domingo. Aí a pastora marca um evento assim, extra na igreja. Não estou aqui falando que você é obrigado a vir. Cada um sabe da sua dificuldade e necessidade. Aí você fala, não, já fui tal dia, não vou hoje não. Irmão, pelo amor de Deus, alegrei-me quando me disseram. É preferível você estar aqui um dia do que 1000 anos fora, irmão. Às vezes tu fica em casa, aí fica lá zapeando na TV lá, só vendo porcaria, coisa que não edifica. Aí tu fica lá. Aí não tem nada para fazer, vou dar uma olhada no Zap. Pensa comigo, se os crentes estão tudo aqui na igreja, ninguém está no Zap. E você está em casa no Zap, fazendo o que no Zap? Falando com quem? Irmão, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Pastora Zeni faz essas coisas comigo. Irmãos, vamos da Bíblia.